Muito bem, meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para estarmos compartilhando da palavra de Deus, estarmos tendo nosso culto online, nosso culto dominical. Hoje é um dia especial, um dia que nós celebramos ao Senhor, um dia que nós realmente estamos unidos, apesar de não estarmos fisicamente unidos, mas estamos principalmente unidos espiritualmente. E com a certeza que o Senhor ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, que o Senhor está conosco, que Ele não nos abandonará jamais, que a sua mão está estendida para nos atender, para cuidar de cada um de nós. Então vamos agora nesse instante estarmos orando ao Senhor, buscando a sua presença, estarmos diante do nosso Deus, louvando e exaltando ao nosso Pai. Oremos ao Senhor. Amado Deus, poderoso e eterno Pai, em nome santo de Jesus, aqui nós estamos, nos encontramos nesse instante. Eu quero te pedir, ó Pai, a tua proteção, a tua sabedoria, a tua direção, Senhor, para com cada um de nós, ó Pai. Abençoa, ó Deus, a tua igreja reunida, a tua igreja que está sintonizada nesse instante, está pronta para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, ó Pai. Capacita-nos, ó Pai, nos dê sabedoria dos altos céus, nos dê a tua direção, nos dê, ó Pai, a tua paz, ó Pai, o teu refrigério. Cuida, ó Pai, do teu povo, visita aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas, aqueles que estão, talvez, sem esperança, sem paz, que o Senhor possa tocar no coração deles e que eles possam, assim, ó Pai, estar firmes e fortes com o nosso Senhor. Toma nossa vida nas tuas santas mãos, ó Pai, e direciona o nosso caminhar. Nós oramos, em nome santo e amado de Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agora estar louvando ao Senhor. Vamos cantar e louvar a Deus com um hino. Você estará vendo na tela e estará cantando e louvando ao Senhor o hino que diz: Ao Deus de Abraão louvai, nos altos céus, Senhor. Não sei se você lembra desse hino, é um hino que nós cantamos muito no passado, um hino muito bonito, muito profundo. Medite na letra dele também, que você possa louvar assim ao Senhor.
Muito bem, você cantou esse hino tão bonito. Ó Deus de Abraão, louvai. O Deus Todo-Poderoso, Deus incomparável. Então vamos estar falando um pouco mais na mensagem sobre esse Deus maravilhoso, incomparável. Eu vou ler agora um salmo para a sua meditação. Salmo número 34. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Tá? Você pode acompanhar na sua Bíblia ou aparecerá aí na tela o texto da palavra de Deus. Você poderá também estar assim acompanhando e meditando nesse texto. Para nossa leitura responsiva, diz o seguinte: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede, que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Louvado seja o nosso Deus. Versículo 8. Ó, provai e vede, que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Que Deus assim nos abençoe. Vamos louvar ao Senhor com mais um cântico. Depois estaremos ouvindo a palavra do nosso eterno Deus. Dando continuidade ao nosso culto, vamos agora estar ouvindo a palavra de Deus, o recado do Senhor ao nosso coração, estar pronto para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Com certeza Ele há de falar grandemente em nossa vida, em nosso coração. Eu queria compartilhar com vocês um texto lá no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Eu vou ler para vocês alguns versículos, tá bom? Para você estar assim acompanhando, principalmente versículo 4 até o versículo de número 6, tá? Diz o seguinte: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ou seja, nós lemos aqui um texto da palavra de Deus, importante, né, que é parte da última oração do profeta Isaías. O profeta Isaías, que foi um grande homem de Deus, ele é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. O livro de Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, porque é o livro que fala com muita clareza, com muito objetivo, sobre a vinda de Cristo, sobre o que ele faria por nós. É um texto que chama o homem ao arrependimento, é um texto que revela a graça e o amor de Deus. Nesse texto nós vemos aí a graça do Senhor, o amor de Deus, a sua infinita misericórdia, como assim a Bíblia nos apresenta. E Isaías, ele vem falar, né, e esse texto é uma oração. Se você ler o capítulo de número 63, do versículo 7 em diante, é a última oração do profeta Isaías. Isaías começa a lembrar, né, e clamar ao Senhor e lembrar daquilo que Deus fez. Ele começa a falar de quando Deus chamou Moisés, levantou Moisés para ser o pastor do povo de Israel, e que caminhou com o povo assim, de Israel, tirando o povo da escravidão do Egito. E agora ele começa a interceder e clamando para que Deus venha agir em favor do povo. Uma das razões pelas quais ele começa a clamar ao Senhor, pela intervenção divina, é que
a situação da nação de Israel era uma situação muito difícil. Se você recordar, se você meditar, você vai entender que o povo estava cativo lá em Babilônia. O povo foi levado como cativo para a Babilônia, passou 70 anos longe. Deus trabalhou muito, Deus tinha com certeza objetivos. Deus não faz nada sem objetivos, tenha certeza disso. Deus muitas vezes permite algumas coisas, e até duras em nossas vidas, para que possamos aprender e para que possamos também impactar outras pessoas. Não pense você que o que nós estamos passando agora, Deus está com seus olhos fechados. Muito pelo contrário. Deus está atento. Deus há de usar esse momento agora de pandemia, de dificuldade, de privações, e estará para nos ensinar, para ensinar o povo, para mostrar ao homem que o homem não é nada, para mostrar àqueles que se engrandecem, aos poderosos, que eles não são totalmente poderosos, que eles são limitados. A própria ciência é limitada também. Eu não sou contra a ciência, mas ela é limitada. Até agora, no momento, nós não temos nenhuma solução plausível para este mal, que há de continuar aí e infectar algumas pessoas e ceifar algumas vidas. Mas nós vemos que tudo isso, Deus tem um propósito. Ontem eu passei um vídeo no nosso grupo do WhatsApp de um pregador americano, Dr. Davi Jeremias, que ele faz ele compara algumas situações que a Bíblia se mostra, que Deus realmente privou o povo, que Deus preservou o povo, né, que Deus confinou algumas pessoas com certos objetivos. E nós vemos que Deus também tem seus propósitos. Isaías ora ao Senhor porque a nação de Israel estava assolada. Jerusalém estava destruída, Judá estava destruído, e principalmente o templo em Jerusalém. O templo em Jerusalém era o centro da fé judaica. Era o centro do povo de Israel. Ali eles celebravam o Senhor. Ali eles intercediam. Ali os sacerdotes ofereciam um sacrifício a Deus para o perdão do pecado do povo, para adorar o Senhor. Ali o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para interceder pelo povo, e ali se manifestava a glória do Senhor. E tudo aquilo foi destruído. Nabucodonosor veio, sitiou a cidade, destruiu tudo, levou para si os utensílios. Nós vemos isso em vários textos da Bíblia. No livro de Neemias, capítulo 1, fala um pouco sobre isso. A situação é deplorável. E Deus levanta grandes homens. Foi um dos períodos que Deus mais falou. Grande parte do Antigo Testamento foi escrito nesse período. Deus levantou o profeta Daniel, Deus levantou o profeta Isaías, Deus levantou Jeremias, tantos homens de Deus. Deus levantou nesse período em que o povo esteve cativo. E aqui Isaías está clamando ao Senhor e pedindo para que Deus possa intervir ao coração do povo. E ele começa dizendo, lá no versículo de número 1, né? Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Qual é o desejo de Isaías? Que as nações ao redor pudessem reconhecer o Deus de Israel. E nós vemos, na quarta-feira eu passei para vocês um slide, vou passar de novo aqui, hoje, para nós estarmos orando pelo Irã. E o Irã, para quem não sabe, o Irã é a antiga Pérsia. O Irã, num determinado período da história, alguns governantes do Irã foram e mudaram o nome de Pérsia para Irã, ou terra dos arianos, né? O povo iraniano, o povo persa era um povo chamado de ariano também. Então, terra dos arianos, né? É o sentido que eles deram. Mas é a antiga Pérsia. E lá naquela região, Deus usou um grande homem de Deus que foi Daniel. E também usou Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês estão lembrados aí de quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, que Deus esteve presente ali, os livrou, nenhum mal aconteceu com eles, né? Foi
Deus interviu ali, né, com poder. Depois nós vimos Daniel sendo livre da cova dos leões. Daniel era um homem que orava ao Senhor, e de janela aberta, ele orava e buscava o Senhor, e ele foi colocado como uma autoridade ali na antiga Pérsia, né? Dário colocou ele como um sátrapa, ou um presidente, melhor dizendo assim. O rei colocou ele como um presidente, era um governador, um presidente que governava ali também. E alguns dos seus companheiros levantaram calúnias contra ele e fez o rei fazer um decreto que todo aquele que adorasse a outro deus fosse jogado na cova dos leões. E o rei assinou. E todo o decreto assinado pelo rei tinha que ser cumprido, não poderia ser revogado. E o rei gostava muito de Daniel. Chegou ao ponto que o rei teve que lançar Daniel na cova dos leões. Mas o anjo do Senhor esteve ali. Deus agiu e Deus livrou Daniel da cova dos leões, algo que aos olhos humanos seria impossível, né? Os leões famintos ali que estavam, era uma pena cruel. E Deus livrou Daniel, e o rei Dário reconhece que Daniel, que o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. Então, esse texto está lá em Daniel capítulo 6. Eu vou ler para vocês, Daniel capítulo 6. Um texto que fala desse período, né, e como Deus agiu na história humana. Nosso Deus não está ausente. Nosso Deus não está com seus olhos fechados, tá? Daniel capítulo 6, versículo de número 25, diz assim: Então o rei Dário descreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz maravilhas, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Versículo 28. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Ou seja, meu amado irmão, nós vemos interessante que Deus não está ausente. Tenha certeza disso. Não pense você que Deus nos abandonou. Não pense você que Deus está com seus olhos fechados, seus ouvidos fechados. Não. Deus está atento a tudo isso. Deus intervém por cada um de nós. Deus cuida de cada um de nós. Tanto é que nesse texto de Isaías 64, que é o texto que nós estamos estudando e meditando no dia de hoje, diz o seguinte, no versículo número 4, diz o seguinte: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, Deus trabalha. O nosso dever não é querer fazer a parte de Deus. O nosso dever é esperar e descansar no Senhor. Descansar no Senhor. O Salmo de número 37, eu vou ler para vocês também esse texto. Eu gosto muito desse Salmo. Salmo número 37, versículo número 5. Diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o versículo 7 diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Ou seja, descansa no Senhor. Qual é o nosso dever? Descansar em Deus. Confiar em Deus. Colocar nas mãos do Senhor as nossas petições, as nossas necessidades. Pedir que Deus possa estar conosco sempre. Deus há de estar conosco.
Tenha certeza disso. Deus não nos abandonará jamais. Não pense em você. Então, Isaías, nesse texto que nós estamos estudando, ele faz uma oração ao Senhor, pedindo: Senhor, desce, Senhor. Desce, vem agir, derrame teu fogo, manifesta a tua glória entre as nações. Ele pede para que Deus pudesse impactar as nações. Olha só a visão de Isaías. Isaías é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento, porque ele também tinha uma visão missionária muito grande. Ele queria que Deus impactasse as nações, que as nações reconhecessem o Deus de Israel. Esse deve ser nosso desejo. Quando nós oramos pelas nações, meus amados irmãos, é para que elas reconheçam o nosso Senhor. Quando nós enviamos missionário para os campos, é para que ele possa ir lá e alcançar vidas preciosas para Deus. E nós estamos aqui ligados com eles, contribuindo, orando, ou até mesmo indo, se colocando à disposição de Deus. Nós não podemos entender isto. Nós temos que orar não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Nosso povo está sendo afetado, mas o mundo todo está sendo afetado. Deus mexeu com a estrutura de toda a humanidade. E nós vemos que há milhares e milhões de pessoas sem Cristo, sem esperança, sem Deus, e que necessitam de salvação. E assim, Isaías começa a dizer aqui, Isaías também começa a reconhecer e clamar a Deus pela sua misericórdia. Ele diz aqui, no versículo de número 6, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Ou seja, Isaías reconhece que nós somos pecadores, que nós não merecemos nada de Deus. A graça de Deus, as bênçãos de Deus, meu amado irmão, tenha certeza, é um favor imerecido de Deus. Nós não merecemos nada. Nós não podemos pedir para que Deus restitua aquilo que é nosso, não. Nós temos que clamar para que Deus tenha misericórdia e nos abençoe poderosamente. Que Deus tenha misericórdia de nós que somos pecadores, porque nós carecemos totalmente da graça de Deus. As suas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos. Deus envia seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira e nos ama de tal maneira. Então aqui ele fala, Isaías reconhece o pecado do povo. Isaías reconhece que o povo está passando por aquilo, e o povo foi cativo para a Babilônia, fruto do seu pecado, consequência do seu pecado, do povo abandonar a Deus, do povo esquecer do Senhor, do povo ir atrás de outros deuses. A nação de Israel, em muitos períodos da história, não digo todos, mas a grande parte do povo de Israel, passaram a adorar Baal, passaram a adorar a outros deuses. Moisés sobe no monte para falar com o Senhor, e lá ele recebe os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos. Quando ele desce, lá em cima no monte, Deus fala para Moisés descer, porque o povo havia abandonado o Senhor, e quando ele desce, vê o povo adorando um bezerro de ouro feito pelas mãos humanas, adorando coisas feitas pelas mãos humanas. Ou seja, nós somos pecadores, a nossa natureza nos leva para o erro, mas Deus trabalha em nosso coração. E nesse texto também nós vemos Isaías dizendo o seguinte, no versículo 8, olha só que maravilhoso que ele fala: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Olha só que maravilhoso, ele fala: Senhor, tu és o nosso Pai. Esse relacionamento que Deus tem conosco, de Pai. Pai é aquele que ama, aquele que cuida, aquele que supre. O verdadeiro Pai é aquele que trabalha em nós para cuidar de seus filhos, em prol dos seus filhos. O verdadeiro Pai é aquele que luta, que trabalha para que não falte nada para os seus filhos. Assim Deus trabalha para conosco. Como nós lemos no versículo 4, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para conosco, porque Deus é o nosso Pai. Nós somos seus filhos. Nós somos os seus filhos. Ele cuida de nós. E nesse texto ele fala: nós somos o barro e tu é o oleiro. Você lembra dessa imagem maravilhosa, do barro e do oleiro? E o que o oleiro faz? Ele pega o barro, a argila, coloca ali naquela roda, naquela máquina de moldar, e vai moldando com as suas mãos, dando forma àquele vaso.
Se aquele vaso não sai bem, ele quebra, refaz, e assim vai. Assim ele vai refazendo. Assim somos nós. Deus nos molda conforme o seu querer, e é nossa obrigação nos rendermos aos seus pés, à sua vontade. E Deus quer que nós sejamos, Deus nos molda para que sejamos vasos úteis nas suas mãos. Vasos que não sejam simplesmente vazios, mas que sejam úteis, que possam ser utilizados para o benefício do reino de Deus. Esse é o propósito do Senhor. Então Isaías reconhece isso. Ele pede para que Deus possa nos moldar. E ele fala no versículo 9, ele clama pela sua misericórdia. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre de nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos. Todos nós somos o teu povo. Depois ele começa a falar da cidade, né? No versículo 10, as tuas santas cidades tornaram-se em deserto, Sião em ermo, Jerusalém está assolada, o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado, todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruína. Ou seja, ele clama por misericórdia. Ele clama por misericórdia. Nessa oração de Isaías, nós vemos aí algumas lições fundamentais. Né? Primeiro, ele clama para que Deus possa intervir. Senhor, desce depressa. Né? No versículo 5 ele fala: saís ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Ele clama, né, por intervenção divina. Senhor, age em nosso favor. Depois ele reconhece a grandeza de Deus. Ele fala no versículo 4, que é o versículo chave: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que maravilhoso, um texto maravilhoso. Né? Um texto maravilhoso. Esse texto está ligado com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que eu vou ler para vocês. É um texto muito parecido, tá? Que Paulo usou, que Paulo falou para nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo diz o seguinte: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na realidade, Paulo ele cita parte desse texto de Isaías 65, né, e outros textos de Isaías também que falam, têm o mesmo sentido. Tá? Paulo fala: nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Isaías, assim como Paulo também, reconhecem a grandeza de Deus. Em nossa oração, meu amado irmão, nós não podemos ser arrogantes. Eu vejo hoje muita oração arrogante por aí, né, nos meios de comunicação principalmente, exigindo de Deus algumas coisas. Nós temos que, acima de tudo, nos render aos seus pés, clamar: Senhor, intervenha, Senhor. Venha ao nosso favor. Né? E mais reconhecendo a grandeza e a magnitude de Deus. E assim Isaías reconhece. Isaías reconhece também outra lição importante, que somos pecadores, que somos miseráveis, que somos imundos perante Deus, né? que nós pecamos perante o Senhor, né? Que nós carecemos. Né? Outro texto também que fala grandemente ao nosso coração, baseado nisso que Isaías aqui nos diz, está lá em Romanos 3:23, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens são pecadores. Todos nós carecemos. E no versículo 24, Paulo diz também: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriores cometidos. Ou seja, nós somos justificados gratuitamente por sua graça. Deus não olha para os nossos pecados. Né? Deus nos ama e nos perdoa. E Deus nos justifica gratuitamente. Né? E depois,
Nós vemos também que ele reconhece o pecado do povo, que o povo se afastou de Deus, não aquele que invoque ao Senhor, e depois ele reconhece, né, que Deus é o nosso Pai e que Deus é aquele que tem poder e que pode nos moldar conforme a sua inteira vontade e nos usar conforme a tua inteira vontade. Ele nos compara ao barro, ao vaso. Que Deus assim há de nos moldar. Que Deus assim possa agir em sua vida. Que Deus possa intervir em nossas necessidades, em nossas dificuldades. Que nós possamos reconhecer a grandeza do Senhor, que Ele é um Deus excelso, maravilhoso. Que possamos reconhecer que somos pecadores, né? Pobres, miseráveis, que carecemos das suas misericórdias e clamar pelo seu perdão, reconhecer os nossos pecados, orar pelo povo, ore pelo Brasil, pelos pecados do nosso povo, clame que Deus possa ter misericórdia do mundo em geral e também reconhecer que nós somos vasos na mão do Senhor, que Ele é o nosso oleiro, que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus fortaleça a sua vida mais e mais diante do Senhor. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado, Deus, porque assim como nós vemos aqui no texto de Isaías, que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem se percebeu perante a humanidade, Deus conforme ti, que opera em favor daqueles que o amam. Ó Deus, nós clamamos por tua direção, tua intervenção, clamamos, ó Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, do teu povo, do nosso país, principalmente, que o Senhor possa abençoar o nosso povo, perdoar os nossos pecados, ó Pai, fortalecer a nossa fé, que possamos jamais perder a esperança que há em Cristo Jesus. Cuida, Pai, da tua igreja, cuida, Pai, do teu povo que está reunido nesse momento, fale grandemente aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus, sim, nos abençoe. Amém? Vamos estar ouvindo mais um hino que fala do vaso, que nós somos vasos na mão do oleiro, né? É um hino que fala, faz-me um vaso de bênção, Senhor. Que você possa fazer essa oração ao Senhor. Que esse hino seja uma oração para você, tá bom? Na sequência, nós estaremos vendo novamente aquele slide sobre o Irã. E o país que nós estamos orando neste mês, tá bom? Então preste atenção, participe conosco, alegre do culto ao Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus.
te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão.
Muito bem, você viu aí esse slide, né, que fala sobre o Irã. Nós estamos orando nesse mês sobre essa nação muito carente. O Irã é a antiga Pérsia. Deus impactou grandemente a Pérsia no passado, através de grandes homens de Deus, né, como Isaías, como Daniel, como Neemias, como Esdras e tantos outros. Né? Deus falou grandemente ao coração daquele povo. Tanto é que o próprio rei Dário reconheceu que Deus é o Senhor, né, e fez um decreto para que as pessoas honrassem ao rei, ao Deus de Israel, ao Deus de Daniel, e que nós possamos orar. Da mesma maneira que Deus agiu, Deus pode agir hoje também. E Deus tem agido. Tanto é que, segundo alguns dados, né, principalmente a Missão Portas Abertas tem vários dados importantes, você pode entrar no site deles, eu peguei algum material também do site da Missão Portas Abertas e outros sites também. A igreja do Irã é a igreja que mais tem crescido no mundo. Apesar de dura perseguição, o Irã é o 9º país que mais persegue os cristãos. É perigosíssimo ser cristão no Irã. Líderes são levados à prisão. Tanto é que o governo do Irã libertou muitos presos por outros crimes para que não fosse contaminado com Covid-19. O Irã foi tremendamente afetado pela Covid-19 e não libertou líderes cristãos que poderiam ser libertos, porque pela pena, né, branda, que eles foram condenados por estar fazendo uma afronta contra o islamismo. Então, muitas vezes, se um jovem ou um filho se converte, os pais acabam até matando o seu próprio filho. Eu vi um relato esses dias no site da BBC, na BBC de Londres, que um pai matou a própria filha, porque a filha, de tanta opressão que teve do seu pai, lá o regime é muito opressor, lá eles são islâmicos xiitas, é o ramo mais duro do islamismo. Aquela jovem fugiu com um rapaz. Claro que isso não deve ser feito, mas devido às pressões ela acabou fugindo. Ele foi, resgatou a sua filha, trouxe para casa, ela falou para as autoridades que temia a sua própria vida. O seu pai matou a sua própria filha, decapitou a sua filha. E depois foi preso, apresentou a faca com o sangue da própria filha e entrou com recursos que ele cometeu um crime de honra, porque no Irã há um crime previsto na lei que a sua pena é branda, que chama crime de honra. Ele alegou que a sua filha era um perigo para a sua família. Então isso acontece com muitos daqueles que se convertem a Cristo no Irã. Sem contar que muitos do povo se rebelam, igrejas são apedrejadas, são queimadas. Ser cristão no Irã é algo extremamente perigoso. A igreja está no Irã desde o início do cristianismo. Há igrejas muito antigas lá. Mesmo assim, passam por muitas perseguições. Então, ore pelo Irã. Ore para que Deus possa agir poderosamente. Muitos iranianos estão convertendo em outras nações. Eu coloquei no slide isso também. Na Alemanha, muitos estão se convertendo, muitos estão sendo batizados. Na Alemanha, na Europa, porque se refugiam para esses países e são alcançados. Aqui no Brasil também tem muitos iranianos que vieram como refugiados e que estão sendo alcançados por algumas missões que trabalham também aqui. Então, ore pelo povo iraniano, tá bom? Ore também para aqueles que necessitam, para aqueles que estão enfermos. Nós temos aí passado uma lista e orado diariamente. Ore por aqueles que estão enfermos, estão passando por lutas, para que Deus conforte os corações, né? Deus possa confortar os corações. Eu pedi oração pelo pastor Jackson, que ele é pastor da Igreja Cristã Evangélica do Jardim Peri. Ele e a sua esposa Mônica, eles perderam um bebê que estava por vir. O bebê apresentou alguns probleminhas no coração e Deus assim resolveu levá-lo, né? Poupando talvez do pior. Então, que Deus conforte o coração deles, né? Que Deus possa abençoar a vida deles também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus, que você tenha um domingo abençoado pelo Senhor, uma semana ricamente abençoada por Deus. Vamos fazer a nossa última oração, estar assim encerrando o nosso culto. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse instante maravilhoso na tua santa presença. Cuida, Pai, da tua igreja, cuida do teu povo, ó Deus, cuida daqueles que estão enfermos. Nós oramos, ó Deus, por cada um daqueles que nós colocamos diariamente os seus nomes ali, ó Pai, naquela lista. Oramos para que o Senhor entre com providência. Obrigado por aqueles que já se recuperaram, que estão melhor, ó Pai. Cuida da nossa nação. Ora por aqueles que estão, muitas vezes, nos leitos dos hospitais, talvez com câncer, talvez com outros males, e muitos, a grande maioria estão com Covid-19. Entre com providência, salva a nossa nação, ó Pai. Ontem, ó Pai, nós ficamos tristes porque mais de 900 pessoas morreram só no Brasil. Que o Senhor
para, ó Pai, que o Senhor possa intervir e salvar e curar o nosso povo, ó Deus. Oramos, ó Deus, pelo pastor Jackson, pela sua esposa, Mônica, ó Deus, que estão tristes pela perca do seu bebê. Ó Pai, cuida deles, ó Pai. Que o Senhor possa confortar o seu coração, ó Pai, a sua vida. Oramos, ó Deus, também pelo pastor Luiz André, sua esposa, que vocês estão bem melhores, sua esposa está recuperada. Pai, graças a Deus, nenhum mal aconteceu com ela e com o bebê que estava por vir. Nós oramos, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor ouviu o nosso clamor. Pela Laura também, irmã da Pete, que está bem melhor, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar ela, ó Deus, pela Izzy, sobrinha da Pete, e pelos demais, ó Pai, que nós temos orado aqui e colocado, ó Pai. Conforte o coração daqueles que perderam seus entes queridos. Ó Pai, refrigera, ó Pai, a sua alma. Dê, ó Pai, a consolação, vida do Espírito Santo. Ó Pai, nós também oramos, ó Pai, pelo Irã, ó Deus, por essa nação tão bonita, tão carente, esse povo tão importante, ó Deus. Salva essa nação. Nos dê o Irã como herança. Que essa nação seja impactada pelo poder que há no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida, ó Pai, de nós e fortalece a nossa vida, Senhor. Esteja com cada família, ó Pai, da tua igreja. Visita cada lar. Abençoa os nossos idosos, ó Pai. Cuida deles, ó Pai. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldades, ó Pai. Cuida de cada um. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, cuida de cada um. A nossa irmã Rosa com as suas dificuldades também de saúde. A nossa irmã Lina, ó Pai, a nossa irmã Lila. A nossa irmã Mariana, ó Deus. A nossa irmã Lúcia. Ó Pai, cada um, ó Pai, que passa por dificuldade. Oramos, ó Deus, também pelos desempregados, pelo nosso irmão Marcelo, pela nossa irmã Edna, que estão desempregados. Cuida deles, ó Pai. Abre uma porta de emprego para a vida deles. Enfim, ó Pai, seja conosco e nos abençoa grandemente. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você possa permanecer firme e forte com o Senhor. Que Deus esteja contigo e tenha uma semana abençoada por Deus. Amém. Boa noite, queridos.